Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Justiça de São Paulo, como nós vimos, decidiu pela volta do fornecimento sem cobrança adicional de sacolas para o consumidor transportar as compras nos supermercados. E para falar sobre essa decisão judicial, que no fim se tornou uma contenda judicial, nós recebemos a advogada Marli Aparecida Sampaio, presidente da SOS Consumidor, entidade de defesa do consumidor e ex-diretora executiva do PROCON. Muito obrigada, doutora Marli. Esse cancelamento, a ação judicial e o cancelamento, na verdade, nem surpreende tanto. O que surpreendeu foi o governo do estado ter feito um protocolo de intenções com a Associação dos Supermercados numa questão que não tinha uma sustentação em lei municipal como existe em outros municípios. O que explica isso? Olha, Maria Lídia, causa espécie mesmo. Até o público, quando ouve falar desse tal protocolo de intenções, pensa, mas o governo do estado, por que o governo do estado celebrou esse protocolo? Eu, em minha concepção, imagino que tenha sido alguma intenção de cunho político, porque não existe outra justificativa. Mas a Associação Paulista de Supermercados... medida, cunho político como? Mas só que eles apregoam o quê? Eles apregoam o marketing verde, né? Eu sou verde, eu sou paz e amor, mas na realidade o que eles estão fazendo? Eu sou verde, eu defendo o meio ambiente, mas do caixa para fora, porque do caixa para dentro... Eu continuo colocando os hortifrutigranjeiros dentro de saco plástico, continuo colocando a carne, continuo embalando as frutas com isopor. Então, quer dizer, o que onera o consumidor destrói o meio ambiente. E o que faz bem para o bolso do fornecedor, isso não destrói o meio ambiente. O argumento da Associação Paulista de Supermercados é que essa é uma ação assim com cunho de campanha contra o desperdício, porque aquelas sacolinhas elas eram descartáveis, jogadas fora e não eram reutilizadas. E também com essa questão de não serem à base de petróleo, não serem biodegradáveis, poluem o ambiente de uma forma destruidora. Isso nós sabemos. Na ação que o SOS Consumidor moveu, vocês especificam que a volta do fornecimento da sacola, mas que tipo de sacola? Exigindo e pedindo uma sacola biodegradável? Na realidade, Maria Lídia, a SOS Consumidor, ela não está apregoando a volta das sacolas plásticas. O que ela está apregoando? Que sejam distribuídas embalagens para que o consumidor possa condicionar a sua compra sem um gasto para o consumidor. O consumidor não tem que pagar. Aliás, não tem que pagar duas vezes, porque o consumidor acaba pagando duas vezes. No preço das sacolinhas que já está diluído na sua compra, no preço dos produtos. Quer dizer, numa planilha de custo do supermercado, numa planilha de custo do supermercado já entra, e você sabe que esse tipo de fornecedor, ele não trabalha com prejuízo, ele trabalha sempre com lucro. Né? Logo depois, quando ele cobra novamente, então existe cobrança em duplicidade. Então a SOS, respondendo sua pergunta objetivamente, a SOS Consumidor não apregou a volta das sacolas plásticas. O que apregou? E nem pediu na ação? Não pedimos. O que nós pedimos? Que sejam entregues embalagens gratuitamente para o consumidor, que há 40 anos já vem recebido. Você sabia, Maria Lídia, que o costume é fonte de direito no Brasil? Então, se existe uma prática diuturna, costumeira, ela acaba gerando direito. E foi isso que aconteceu. Essa é a base da decisão da juíza. Essa é a base da decisão da juíza, foi a base do Conselho Superior do Ministério Público que revogou, que não homologou aquele protocolo de intenções que foi celebrado pelo PROCON, né? E pelo próprio Ministério Público, ou seja, cortando a própria carne. Agora, é interessante também o seguinte, quando é previsível que a outra parte, no caso a APAS, a Associação dos Supermercados, pudesse recorrer e vai recorrer à APAS, como já anunciou.
Vocês temem que isso possa se transformar naquelas contendas judiciais intermináveis movidas pela indústria do recurso? Não acredito, Maria Lídia. Nós ingressamos com ação no dia 12 de junho. Hoje nós já tivemos uma decisão judicial, então o judiciário está muito atento a essa questão. A juíza determinou que fossem intimadas as partes com urgência. Por quê? Porque todo mundo está atento com essa questão, porque o consumidor está tendo gasto. Existe chance de acordo, nesse caso, entre a APAS e vocês? Existe uma brecha? Vocês podem fazer um acordo? Sim, existe toda a possibilidade de acordo, desde que a base do acordo seja não cobrança de nenhum valor para o consumidor. Essa é a base do acordo. Mas e aí, do lado do supermercado, qual é o acordo, então? Qual é o acordo? Eles que arquem com prejuízo. Quem ofere os lucros deve estar sempre pronto para arcar com os custos. Então, é o risco do negócio dele. Ele que arque com os custos, que já tem diluído muito, o consumidor já tem pago esse preço, agora não pode ser chamado para pagar duas vezes. E aí, Maria Lídia, voltando à última questão que você falou, que eles, quanto ao tipo de sacola ideal, é aquela que não arrebenta quando o consumidor vai levar a sua compra, porque as sacolas que eles têm trazido ultimamente são sacolas muito frágeis, e aí nós estamos falando do desperdício, você falou do desperdício. Porque o que acontece? Ao invés de você levar em uma sacola só a sua compra, você tem que colocar 2, 3, 4 sacolas para que ela suporte. Então, o tipo de sacola ideal, adequada, é aquela que não deixa o consumidor na mão. Né? É aquela que tem os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então é aquela sacola, porque nós pensamos em embalagens de papel, mas a embalagem de papel servia para o tempo que nós comprávamos secos e molhados, mais secos que molhados. Hoje nós compramos congelados. Muito obrigada, doutora Marli. Uma boa noite. Muito boa noite.